Bom, gente, olá. Eu aqui de novo, agora eu vou dar uma pincelada aqui sobre o anexo 15 dessa vez, né? A atividade aqui do dia 16 e do dia 18. A atividade sobre as leis ponderais. Bom, para entender o que são as leis ponderais, a gente tem que entender o que é uma reação química. Muitas das vezes vocês podem ouvir falar, né? Vai lá no cabeleireiro, né? Vai lá fazer uma progressiva e tudo. Você está fazendo uma química no cabelo. Quando você vai colocar tintura, quando você descolore. Ou então você vê, por exemplo, alguns produtos do cotidiano que fala, esse produto não contém química, né? Livre de produtos químicos e tal. Bom, primeiro que se a química estuda a matéria e a matéria é tudo, então tudo tem química, né? Primeiro passo está aí. É impossível você falar que não houve nenhum processo químico em nada. Porque, mesmo, por exemplo, a planta que pega ali o gás carbônico da atmosfera, a luz do sol e a água para fazer a fotossíntese, é um processo químico, certo? Então, uma reação química, gente, é basicamente um rearranjo de átomos. Como assim, professor, um rearranjo de átomos? Bom, óbvio que dá para você elaborar melhor essa resposta. Como eu disse, eu estou aqui só dando uma pincelada. Cara, o que é uma reação química? Vamos pensar aqui. Eu vou pegar aqui o exemplo da 2 já, né? Aqui eu falo, quando uma folha de papel é queimada, pega ali a folha de um papel, papel queima. Disse que há uma reação química. Já quando a folha de papel é rasgada, não há reação química. Explica a diferença dos dois processos. Vamos pensar aqui nos dois. Eu tenho uma folha de papel. O papel, para quem não sabe, é composto por moléculas de celulose. Essas moléculas estão ali rearranjadas. Celulose é basicamente feita por carbono, oxigênio e hidrogênio. É uma molécula grande, mas que a sua composição é por vários átomos de carbono, alguns átomos de oxigênio e vários átomos de hidrogênio. Então vamos gravar aqui, ó. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Quando você queima uma folha de papel, o que acontece? Além de formar cinzas, que são outras coisinhas, outros elementos ali que estão misturados, como por exemplo hidróxido de potássio, você libera gases. Esses gases são monóxido de carbono, dióxido de carbono, CO2, e água, carbono, oxigênio e hidrogênio. A celulose é formada por carbono, oxigênio e hidrogênio. Mas, bom, então o que aconteceu? Esses átomos que estavam aqui num rearranjo da celulose saíram, se rearranjaram e formaram monóxido de carbono, dióxido de carbono e água. Então, uma reação química é uma reação o quê? Em que você tem ali reagentes, que no caso é o papel, e o gás oxigênio da atmosfera, porque não sei se vocês sabem, para ter fogo precisa de ter ar, né? Mas o que no ar que precisa? De gás oxigênio. Toda reação de combustão, o gás oxigênio está reagindo com seu combustível. No caso, o combustível é o papel, o gás oxigênio é o outro reagente, que a gente chama de comburente. Juntos, com a ignição do fogo, acontece a reação de combustão. Então é um rearranjo de átomos, em que você tem aqui o quê? Os átomos estão rearranjados de um jeito nos reagentes, depois da reação está rearranjado de outra forma. Quando a folha de papel é rasgada, você tem um rearranjo de átomos. Os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio ainda estão compondo moléculas de celulose. Você apenas ali quebrou algumas interações entre essas moléculas, mas jamais você vai conseguir rasgar uma molécula na mão. Você separou algumas moléculas de celulose que antes estavam interagindo entre si. Você separou essas moléculas, mas você não mudou a forma com que está rearranjado os átomos. Então, quando a folha de papel é queimada, você tem um rearranjo de átomos, ou seja, você transformou, gente. Você queimou o papel, ele deixou de ser papel. Ele virou gases e cinza.
Se você só rasga, ainda é papel, não importa o quanto você rasgue, ainda vai continuar sendo papel, ainda vai ser formado pelas mesmas moléculas no mesmo rearranjo, entenderam? Então, certo? O que é reação química? Ó, a obtenção do metal ferro a partir do minério de ferro, chamado hematita, é realizada nas indústrias siderúrgicas. Mostrando aqui, né? Você vai lá na natureza, pega a hematita e transforma em ferro. Uma reação química que ocorre em fornos apropriados nessas indústrias pode ser equacionada. Então, você tem aqui a hematita, que reage com o monóxido de carbono, formando ferro e dióxido de carbono. Sobre esse processo e sua representação, responda. Qual o significado dos sinais de mais? Gente, esse daqui é um possível esquema de reação química. Aqui você tem a hematita, que é uma pedra, um minério de ferro, reagindo com monóxido de carbono, que é um gás. Vou colocar aqui, o monóxido de carbono é o CO. O ferro, gente, é para sair ferro puro, né? Só o elemento ferro. E o dióxido de carbono, CO2. A hematita é uma mistura aqui de Fe2O3. Tá vendo aqui que eu só tive um rearranjo de átomos? Desse lado eu tenho ferro, oxigênio, carbono e oxigênio. Aqui eu só tenho ferro, carbono e oxigênio. Só que o que eles mudaram o rearranjo deles. Aqui na hematita o ferro está ligado com o oxigênio. No ferro puro só tem ferro. O sinal de mais aqui significa o quê? No caso aqui, antes da seta, que é a hematita, mais o monóxido de carbono estão reagindo. Aqui no mais depois da seta significa que ferro mais dióxido de carbono foram formados. Aqui, gente, ó, eu tenho os reagentes, que são aqueles que reagem, e os produtos, que é aquilo que é formado depois da reação. Essa seta significa o quê? Depois que a reação aconteceu. Então a seta significa o quê? Que é o processo depois que a reação termina, são formados produtos. Antes da seta, ainda está reagindo, são os reagentes. Quais substâncias são consumidas, ou seja, gastas no processo? Quem é consumido aqui, gente? O que está antes da seta. Os reagentes. Quem reage ao que é consumido. Consumido por quê? A hematita ela vai deixar de ser hematita, então vai acabar a hematita junto com o monóxido de carbono para formar ferro e dióxido de carbono. Substâncias formadas, produzidas, são os produtos, que foi o ferro e dióxido de carbono. Quais são os reagentes e quais são os produtos? Aqui está. Reagentes é hematita e monóxido de carbono, ou seja, as substâncias que foram consumidas, e produtos, que é aquilo que é formado, foi o ferro e o dióxido de carbono. Tudo bem? Aqui, a 4 pergunta o que diz a lei de Lavoisier. Lavoisier tem uma frase famosa que é a seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier enunciou isso, que ele quis dizer o quê? Não tem como você criar matéria ou sumir com matéria do nada. Então, por exemplo, vamos olhar aqui embaixo já. Uma coisa, gente, a questão 6 foi anulada, viu? O quadro dela saiu todo desconfigurado, eu peço perdão. Esse quadro aqui, a partir de o metano, é da questão 7 que a gente vai olhar ali embaixo. A questão 7 ela já está mostrando exatamente a lei de Lavoisier e de Proust juntas. Ele fala aqui, ó, 4 gramas de metano se transforma em 3 gramas de carbono mais X gramas de hidrogênio. Gente, se no início aqui eu estou reagindo 4 gramas de metano e aqui desse lado eu tenho 3 de carbono, tá faltando quantos gramas? Qual massa que tá faltando? 1, não é? Então aqui eu já estou dando uma resposta. A resposta desse cara é 1. Por quê, gente? A seta aqui não quer dizer antes e depois da reação? Segundo Lavoisier, tudo aquilo que reagiu
A quantidade daquilo que reagiu tem que ser igual à quantidade daquilo formado. Então, se eu tinha 4 gramas de matéria reagindo antes, eu preciso ter 4 gramas depois. Então, se eu tenho 4 de metano e 3 de carbono, está faltando 1, que é de hidrogênio. Então, na decomposição de 4 gramas de metano, 3 gramas são de carbono e 1 grama é de hidrogênio. Ou seja, você não pode, por exemplo, aqui, carbono e hidrogênio não poderia ser mais do que 4 gramas, para você, porque você não pode criar nada na natureza. Não poderia ser menor, porque você não pode perder. Tudo é apenas uma transformação. Reações químicas são transformações químicas, certo? E a lei de Proust fala o quê? Das proporções constantes. Lembrando, essas aqui não são as respostas, hein? As respostas é tudo que eu estou falando, tudo aquilo que vocês estudaram, porque aqui eu não tenho espaço para colocar, eu só estou dando uma pincelada, tá? Então, aqui as proporções constantes quer dizer o quê? Que a quantidade de um reagente que reage com o outro reage em proporções constantes. Vamos aqui para 6. Vocês vão pesquisar direitinho o que é Lavoisier, o que é a lei de Proust e escrever aqui, tá? Vamos aqui para 7, perdão. Lei das proporções constantes aplicadas à lei de Lavoisier. Então, pela lei de Lavoisier, a gente já descobre o x por quê? Se aqui tem 4, cara, e aqui tem 3, aqui tem que ter 1. Porque tudo que reagiu, a massa que reagiu antes, que é de 4 gramas, tem que ser a mesma depois. Então, aqui vai ser 1. Óbvio, né? Tá vendo que aqui foi de 4 para 8? De 4 para 8 eu fiz o quê? Dobrei, não foi? Então aqui é como se fosse 1 vezes 2. Se eu dobrei a massa inicial que está reagindo, gente, todas as outras massas também vão o quê? Dobrar de valor. Essa é a lei da proporção constante. Então aqui se é 4 foi para 8, eu multipliquei por 2. Então 3 vezes 2 igual a 6. Logo, 1 vezes 2 vai dar quanto, gente? 2. E também não corresponde à lei de Lavoisier se eu tinha 8 gramas reagindo no começo. E eu formei 6 de carbono, quanto que eu tenho que formar de hidrogênio? 2. Porque tem que dar, a soma dos dois tem que dar 8. A soma de tudo que tem nos produtos tem que ser igual àquilo que tem nos reagentes. Tá vendo que aqui, ó, de 4, 8 eu fui para 12. De 4 para 12 é 3 vezes mais. De 3 para 9 também é 3 vezes mais. Então, como é que eu completaria aqui? Se aqui eu tenho 12 gramas de metano e formaram 9 de carbono, eu vou precisar de 4. 4, não é mesmo, gente? Não, perdão, de 3. Olha aí, falhando no engano aqui. De 3 de hidrogênio. 9 mais 3 igual a 12. Agora, aqui a partir daqui já complica, né? Camarada aqui, ele não colocou, só colocou de 1. Mas como é que eu vou saber então, professor? Ora, lembra que a lei da proporção é constante? De 4 para 16 foram 4 vezes mais, não é? Se foram 4 vezes mais, deixa eu só apagar aqui. Se foi 4 vezes mais, gente, então quer dizer que aqui do 3 para esse ponto de interrogação também é vezes 4. Então aqui vai ser quanto? 12. E aqui do 1 para esse ponto de interrogação também vai ser vezes 4, que é 1 vezes 4, 4. Entenderam? Se aqui do 4 para o 20 é 5 vezes, do 3 para o ponto de interrogação também é 5 vezes. 3 vezes 5 dá 15. E aqui eu vou ter 5 de hidrogênio, porque a soma tem que dar 20. Do 4 para o 100, gente, quantas vezes mais é? Do 4 para o 100 é 25 vezes. 3 vezes 25, 75. 1 vezes 25, 25. Ou seja, gente, aqui a gente consegue prever em uma reação. Eu tenho 4 gramas de metano, tenho 3 de carbono. Eu sei que só forma carbono e hidrogênio, então 1 tem que ser de hidrogênio. E a partir dessa reação aqui eu pude responder todas as outras, porque a proporção é constante. Se eu aumento o valor dos reagentes em 2 vezes, tudo vai aumentar vezes 2. Se eu aumento vezes 25, igual aqui do 4 para o 100, foi 25 vezes, não é?
100 dividido por 4 é 25. Então quer dizer que aqui vai ser tudo 25 vezes maior. 3 vezes 25, 75. 1 vezes 25, 25. Ok? Copie essa tabela e responda como diz aqui na letra B. Aqui na C, com base na tabela devidamente preenchida, pode-se afirmar que a composição do metano em massa é 75% de carbono para 25% de hidrogênio? Não é, gente? Porque a partir de 100 gramas de metano, 75 gramas é carbono, ou seja, 75%, 75 de 100. 75% é carbono e 25% é hidrogênio, então está correto, ok? Bom, espero ter ajudado vocês e obrigado, façam suas atividades certinho.